Boa noite. Hoje o tema são 3 erros que você comete que te impedem de vencer a procrastinação. Ju, bem-vinda, boa noite. Rânia, bem-vinda, boa noite. Hoje a gente vai falar de procrastinação, mulherada. 3 erros que te impedem de vencer a procrastinação. Então, bora lá colocar os nossos planos em prática, né? Porque quem tem ansiedade não consegue colocar os planos em prática, tem essa dificuldade, né? Então, hoje eu te trouxe aqui vou te trazer os 3 principais erros de quem quer vencer a procrastinação e não consegue. Então, você pode estar cometendo um desses erros, ou quem sabe os 3 erros. Bora lá! Juliana, bem-vinda, boa noite. Rose Pacheco, maravilhosa, bem-vinda. Marília, bem-vinda, boa noite. Vamos falar de procrastinação hoje e como vencer a procrastinação, né? Os 3 erros, 3 principais erros de quem não consegue vencer a procrastinação, né? E aí você aqui do outro lado identifica, vai me ouvindo para você identificar, né? Se você comete esses erros, né? Então a gente sabe que quem tem ansiedade tem dificuldade em colocar os seus planos em prática, né? É aquela pessoa que tem muitos pensamentos, muitas ideias, né? Mas não consegue, se sente insegura, né? Para realmente colocar aquilo no mundo, né? Colocar os seus planos em prática, realizar às vezes algo que ela tem vontade de fazer, né? Então a gente acaba procrastinando, deixando para depois, né? Então colocando outras atividades ali na frente, né? Às vezes as necessidades dos outros, as nossas obrigações, né? E a gente vai deixando para lá muitas vezes aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Às vezes começar um exercício, começar a estudar alguma coisa, começar a estruturar um novo negócio, né? Às vezes você quer, não, agora eu tô trabalhando nisso, mas quero começar a trabalhar numa outra coisa, preciso sentar, estruturar de fato, né? Mas acabo procrastinando porque tenho que pagar as contas, porque tenho que estudar, porque eu tenho que cuidar dos filhos, né? Então, por que a gente procrastina? O que acontece na nossa mente? Quais são essas crenças limitadoras, né, que nos boicotam, que não deixam com que a gente realmente coloque, né, em prática tudo aquilo que a gente tem vontade? Ninha, bem-vinda, boa noite. Cassiane Cleto, maravilhosa, bem-vinda. Juliana, Dora, Marília, bem-vindas. Então a gente acaba procrastinando, né? E a gente não consegue colocar realmente tudo aquilo que a gente tem de potencial em prática, né? E esse mecanismo, né? Essa dificuldade que a gente tem de colocar em prática, esse bloqueio que a gente sente, né? Quem procrastina sente, né? Ele muitas vezes causa ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que essa represa de energia psíquica que nós temos, né? Nós temos um tanto de energia psíquica que precisa vir ao mundo, né? Que precisa se manifestar através das nossas habilidades, né? Então, por exemplo, você coloca a sua criatividade, a sua energia psíquica no mundo, né? Quando você está trabalhando, quando você está cozinhando, quando você está passando uma roupa, quando você está exercendo a sua maternidade, enfim, né? Nas suas diferentes faces, né? Porque nós temos várias faces, né? Então a gente trabalha, a gente é filha, a gente é mãe, a gente é amiga, né? E a gente precisa se realizar através dessas faces, né? Nessa minha face social, né? Eu me realizo, eu sou realmente autêntica nessa minha face ou não, né? Ou eu acabo colocando máscaras ali, né? Enfim, então a gente precisa se sentir confortável nessas faces, sentir que realmente nós estamos sendo verdadeiras com a gente, autênticas, sabe? Né? Que você não faz para agradar os outros, você faz por você, você está sendo autêntica naquele papel.
Sabe quando você é autêntica, né? Eu não tô fazendo movida, né, por alguma outra coisa, pra não desagradar ou alguém não me desaprovar, né? Não, eu estou fazendo porque eu acho que faz sentido pra mim. Daí, bem-vindo, Ciele, Renata, bem-vindos, bem-vindas. Né? Então, não pra agradar, mas que realmente a gente tá sendo verdadeira ali naquela face, né? Naquilo que eu estou fazendo. Né? Eu estou sendo autêntica naquilo. Então a gente precisa buscar essa autenticidade em tudo aquilo que a gente faz, porque senão a gente está reprimindo certas partes nossas. E essa repressão é que faz com que a gente desenvolva os sintomas da ansiedade. Né? É reprimir o tempo todo quem somos. Né? Então no ambiente de trabalho a gente precisa reprimir muitas vezes. Né? A gente quer falar alguma coisa, não pode falar, porque senão já sabe o que acontece. Né? No grupo de amigos você não pode falar porque o povo vai julgar. Chega em casa, você também não pode falar para a mãe, porque a mãe não sei o que, também vai contar para a avó, vai contar para as tias, todo mundo vai te julgar. Né? Então, o quanto que a gente, em todas as nossas faces, em todos os nossos ambientes, né, a gente acaba tendo que nos boicotarmos, né? No sentido da gente não ser verdadeira. A gente precisa o tempo todo estar usando máscaras. Né? E nesse movimento, né? Na tentativa de se encaixar, Sônia, bem-vinda! Rafaela, bem-vinda! Thaís, Zélia, bem-vindas! Boa noite! Né? Então, nessa tentativa da gente se encaixar nos grupos, ser aceita pela nossa família, né? Ser aceita lá no grupo, lá na empresa, a gente acaba se reprimindo, né? E tudo bem, né, gente? Às vezes não tem como mesmo, né? Por exemplo, na empresa, tem coisas que tem que ficar quieta, não dá pra falar, né? Tal. Né? Então tem coisa que a gente fala, tem coisa que não dá para falar, tem coisa que a gente precisa desenvolver uma certa habilidade para ser assertiva na nossa comunicação. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, que de certa forma a gente sempre se reprime. Né? A gente sempre reprime uma parte nossa para poder se encaixar. E isso vai acontecer. E é normal que aconteça. Mas não ao ponto de chegar, né, a esse ponto de você se reprimir tanto. Né? Porque a ansiedade é isso, a gente se reprime, e a ansiedade vem como um sintoma. Né? É esse tanto de energia psíquica, sabe aquela vontade? O que é energia psíquica? Aquela vontade que você tem de falar a verdade para a pessoa e você não fala, sabe? É isso. E aí fica engasgado, e aí fica aqui dentro. E aí você fica fazendo papel. Né? Então, tudo isso não some, tá? Você passar por cima de você, das suas vontades, né? É que nem me falaram esses dias, né? Deixa pra lá. Ah, deixa pra lá, né? Pra lá é um lugar, é uma caixinha dentro de você. Né? Ele existe. Esse pra lá, daqui a pouco volta lá na insônia que você tem, que você não consegue dormir. Esse deixa pra lá que você deixou pra lá. Viu? Tá aí, dentro de você. Né? Então a gente precisa olhar pra isso. O que eu reprimi? O que eu tive? Quais os sapos que eu tive que engolir? Né? Então a gente vai fazendo esse movimento. E tudo bem. Né? Natural que em alguns ambientes a gente tenha que fazer isso. Né? Não tem jeito. Mas a gente precisa criar habilidades para que a gente consiga colocar a nossa verdade para fora de uma maneira assertiva, não agressiva, e ao mesmo tempo cuidar dos nossos bastidores. Porque às vezes a gente não tem mesmo condições, né? Não tem essa segurança de colocar a nossa verdade para fora. Né? Então, quer dizer, a gente vai ser reprimida em alguns ambientes. Mas, enquanto isso, eu preciso cuidar de mim, nos meus bastidores, para eu poder ter esse equilíbrio. Né? Para eu poder aguentar essa repressão, às vezes, no meu ambiente de trabalho.
Claro, não é ficar parada, né? Ao mesmo tempo buscando outras possibilidades para poder sair, para poder mudar a vida, para não passar mais por isso, né? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Sônia, sou tão ansiosa e não engulo sapo, por que será? Sônia, ótimo. Que bom que você não engole sapo, você coloca para fora o que você tá sentindo. Mas só colocar para fora, e aí é isso que eu vou falar aqui, né? Que são os 3 erros, né? Só colocar para fora, Sônia, não sei, né? Não sei a forma como você coloca, mas às vezes a gente precisa ser mais assertiva também na nossa comunicação, porque às vezes a gente coloca de uma forma, às vezes, né, espontânea, né? Porque ou às vezes até agressiva, e aí a outra pessoa, né, vai falar que, porque você falou assim comigo, e aí aquilo que você queria se comunicar, sabe? Aquele ponto que você queria chegar, a pessoa já desvirtua. Sabe? Quantas vezes, né, nos relacionamentos, a gente quer falar uma coisa, e aí você fala, aí do jeito que você falou, a pessoa pega aquilo e o que realmente tinha que ficar, não fica, né? Então a gente precisa aprender também como se comunicar, como colocar isso para fora, né? E às vezes a ansiedade nos impede de colocar isso de uma maneira assertiva para o outro, né? Sem que o outro sinta que está sendo atacado, que ele precisa se defender ali na comunicação, né? Então a gente precisa às vezes desenvolver essas habilidades, mas já é ótimo, né? Já tá ótimo, Sônia, de você já conseguir colocar, né? Ser essa pessoa que não engole sapo e que fala, né, de colocar isso para fora. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Talvez eu confunda hiperatividade com ansiedade. Faz sentido? Faz. Dá pra gente confundir hiperatividade com ansiedade, né? Só que o que acontece? A ansiedade, ela tem outros sintomas a mais que a hiperatividade não traz, né? Que é o medo da morte, que é o medo de não dar conta. Elemento fogo que há dentro de nós, né? A mulher que tem ansiedade, né? Todo mundo, né? As pessoas que têm ansiedade tem um excesso, digamos assim, de elemento fogo, né? Que é esse temperamento hemorrágico, né? De trazer a coisa, né? De fazer o circo pegar fogo mesmo, né? Com a minha língua, no sentido de trazer a verdade, é isso, né? Então é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que, né, aprender essas habilidades aí pra gente conseguir lidar com toda essa energia psíquica, né, que vem pra fora e que a gente tem que deixar vir à tona, né? E aí a gente precisa aprender como deixar vir à tona, né? Que esse é o grande desafio, porque às vezes a gente ou deixa vir à tona de uma maneira desenfreada, ou então a gente prende, sabe? Prende tudo, né? Prendeu tudo aquilo ali, acabou, né? Não vou prender porque eu não sei, às vezes, lidar com essa energia psíquica, né? Às vezes lá na minha adolescência, eu deixei ela vir de uma maneira desenfreada, fiz muita besteira, fiz muita burrada, agora eu preciso prender, agora eu preciso frear, né? Então, a gente precisa identificar, né, como eu lido com isso, né? Porque se você prendeu tudo aquilo, você tá procrastinando na tua vida, né? Você prendeu, você tá ali com o seu mecanismo de defesa psíquico ativado, muito forte dentro de você. Por isso que a coisa não anda, por isso que a rotina, né? Porque você tá se defendendo, você tá se protegendo, você tá com medo de se soltar. Voltamos. Você tem medo de colocar a sua verdade no mundo, né? Então, muitas vezes a gente se prende, vai para outro extremo, para se defender, né? Porque não tem habilidade de colocar isso para fora de uma maneira assertiva. E não só, gente, de uma maneira assertiva, mas de uma maneira em que você possa colher os frutos disso, né? Então, por exemplo, se você coloca toda essa sua energia, no seu trabalho,
numa coisa que você, num projeto que você vai criar. Gente, vai pra frente, o negócio anda, prospera, cresce. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Onde a gente está colocando a nossa energia psíquica? Onde que a gente está colocando a nossa energia? Né? A gente está colocando a nossa energia nos nossos projetos? Né? A gente está alimentando os nossos projetos com a nossa energia? Ou a gente está prendendo? Ou a gente está se defendendo? Ou a gente está com medo de dar a cara a tapa, de aparecer, de cometer erros, quem sabe? Né? Então a gente fica se prendendo. Né? E esse mecanismo de defesa, porque a gente tem medo de colocar a nossa potência para fora, e aí o nosso mecanismo de defesa nos defende, prende tudo, e aí te boicota na hora que você quer fazer alguma coisa, porque tem coisas presas, tem crenças que fizeram você ficar preso ali, que estão te impedindo de avançar, porque você acredita que se você avançar, você corre riscos. Lá no fundo você tem medo de avançar. Lá no fundo você acha que você vai correr um risco que vai te acontecer alguma coisa. E aí o que acontece? Aí o mecanismo de defesa da sua mente te prende, não deixa você fazer as coisas, faz com que você procrastine. Aí você vai fazer um negócio, não, tem uma roupa ali pra colocar pra estender, vou estender a roupa. Não, agora eu vou sentar pra fazer um negócio, tá, vou sentar, não sei o que, ai putz, pegou o celular, 40 minutos no Facebook e no Instagram. Jéssica, bem-vinda, boa noite. Nery, Maria, Janaína, Ari, bem-vindas. Né? Aí pegou o celular, 40 minutos no celular, passou, acabou. Você já procrastinou, já não fez o negócio que você tinha que fazer. Por que isso está acontecendo? Gente, isso é inconsciente. Existem mecanismos e crenças no nosso inconsciente que nos boicotam. E a gente precisa tomar consciência deles para daí sim, né? A partir do momento que a gente toma consciência, né, desses mecanismos, aí sim a gente consegue mudar. Então a gente precisa olhar para eles. Por que eu tô procrastinando? Eu tô procrastinando, tá, ok. Mas tem alguma coisa aí que tá me fazendo procrastinar. Algum motivo inconsciente que tá fazendo isso acontecer. Que tá me boicotando. Crenças que eu preciso descobrir quais são, que eu preciso tomar consciência. Porque daí de uma próxima vez eu já sei se eu continuo por esse caminho ou não. Se eu repito ou não. Se eu alimento esse medo que tá me boicotando, ou eu alimento a coragem que me faz ir pra frente, que me impulsiona. Então a gente precisa descobrir o que tem dentro de nós, gente. A gente não pode ser cego, né? A gente vive cega, né? Querendo interpretar as